O meu pai tinha uma técnica infalível para nos fazer parar de chorar. Na minha casa, nós somos 3 irmãos, eu tenho um irmão gêmeo e um irmão mais velho que é um pouquinho, 1 ano e pouco a mais que a gente, então nós crescemos juntos. E como toda casa com 3 crianças, a nossa tinha barulho, tinha bagunça, tinha riso, tinha choro, tinha disputa por brinquedo, alguém caindo do sofá, alguém escorregando no tapete, enfim, muitas diversões e aventuras. E às vezes acontecia de um de nós, em uma dessas brincadeiras, escorregar, cair, bater a cabeça, fazer um galo, começar a chorar. E o meu pai, que às vezes se confundia com uma quarta criança nessa brincadeira, ele parava tudo e chamava a ambulância do sal. Sal, sal! Ele corria até a cozinha, pegava um pote de sal, falava: bota o dedinho no sal. Agora bota o dedinho no galo, agora bota o dedinho na boca. E a gente repetia exatamente esses comandos. O resto do sal que ficava no nosso dedo distraía a nossa atenção da dor e imediatamente nos fazia parar de chorar. Histórias de criança, reflexões de adulto, o meu pai, com aquela atitude, ele não conseguia mudar a nossa sensação de dor, mas ele conseguia mudar a nossa atenção. Naquela época eu achava que todas as casas tinham essas ambulâncias de sal. Achava que aquilo era uma dessas invenções de pais para salvar a infância de um drama maior. Mas com o tempo, estudando neurociência e comportamento humano, eu comecei a dar nome àquela memória. Comecei a perceber que meu pai, mesmo sem intenção, começou a me ensinar sobre como nós podemos lidar com o desconforto. Nós estamos em uma era em que cada vez o desconforto aparece com mais frequência, mas parece que a nossa tolerância a ele está cada vez menor. Nós sentimos desconforto para decidir, para aparecer, para escolher. Nós sentimos desconforto para mudar de rota, para sustentar uma decisão antes que ela dê resultado. E essa não é uma percepção individual. Gráficos mostram que a curva U da felicidade, um conceito extremamente consolidado em mais de 600 artigos publicados, que mostrava uma linha previsível de comportamento do bem-estar, está mudando. Basicamente, nós tínhamos um padrão em que, no início da vida adulta, sentíamos um ápice de bem-estar, seguido por um vale na meia-idade e voltávamos a ter um ápice na maturidade. Mas estudos recentes, inclusive conduzidos pela Harvard Kennedy School, mostram que os picos de estresse, de instabilidade emocional, foram puxados para o início da vida adulta, transformando nesse outro tipo de gráfico. Isso significa que nós sentimos desconfortos agressivos acentuados no início da vida adulta, continua na meia-idade e parece que o bem-estar só aparece efetivamente na maturidade. Foi a partir disso, no meu desenvolvimento de trabalho também como mentora, e dessa percepção que eu transformei aquela memória em algo que hoje eu chamo de sabedoria trina do desconforto. E na sabedoria trina do desconforto, o primeiro pilar é mudar a atenção da dor. Imagine que o seu cérebro tem como um botão em que você pode aumentar ou diminuir o volume do desconforto que você sente. É um exercício de foco, e apesar de eu estar trazendo aqui uma linguagem não literal, é exatamente assim que acontece quimicamente. Isso significa que se você aumenta a sua atenção para aquele desconforto, por exemplo, se o seu cérebro identifica que algo é uma ameaça, uma exposição pública, o risco do julgamento, o medo do fracasso, e você mantém a sua atenção àquilo, você aumenta o volume, tornando aquele desconforto pior do que ele efetivamente é. E o contrário é verdadeiro. Se você, diante de uma situação, decide mudar o foco da atenção e reduz esse volume, é como se o seu cérebro ativasse um botão de mudo e aquele circuito ainda existe, mas ele chega no seu consciente com menos força. E assim você não sente o desconforto te atravessar de maneira tão significativa. Isso é muito importante porque uma boa parte dos nossos desconfortos estão fora da nossa zona de controle ou liberdade para resolvê-los. É o caso do desejo de receber a aprovação de todas as pessoas, quando simplesmente nós não temos controle sobre isso.
Ou, por exemplo, a possibilidade de alguma iniciativa não dar certo, quando todas as iniciativas têm a chance de não dar certo. Então, nós precisamos aprender a manejar o desconforto, não necessariamente resolvendo. O problema é quando a gente olha para o desconforto e aumenta o seu volume, colocando no centro da atenção, quando nós poderíamos apenas entender que ele existe e que ele não precisa ser o protagonista da nossa atenção. E isso nos leva ao segundo pilar da sabedoria trina. Existe uma pesquisa interessantíssima que compara o desempenho, especificamente os índices de ansiedade de atletas de elite e atletas amadores antes de competições. E o resultado é fascinante. Os índices de ansiedade são praticamente os mesmos. O mesmo coração acelerado, o mesmo frio na barriga, o mesmo estômago embrulhado. Os atletas de alta performance sentem também como os atletas amadores. A diferença é como os dois grupos processam essas emoções. Os atletas amadores recebem aqueles sentimentos e interpretam como: eu não estou preparado, eu não deveria estar sentindo isso é um sinal de que eu não deveria estar aqui, ou eu preciso me acalmar, porque se eu me acalmar, eu vou conseguir performar bem. Isso gera mais ansiedade e mais frustração. Em contrapartida, os atletas de alta performance recebem todos esses elementos químicos do seu corpo e entendem: eu estou me preparando para o desafio. Legal, o meu corpo entendeu que eu vou começar uma competição. Essa ansiedade é um combustível para eu dar o meu melhor nessa prova. É curioso pensar que exatamente a mesma situação gera resultados diferentes e, consequentemente, experiências diferentes. Então, o segundo pilar da teoria do desconforto, da sabedoria trina do desconforto, é mudar o significado da dor. O brilhante Guimarães Rosa diz: o animal satisfeito dorme. É a nossa insatisfação com o status quo que nos coloca em movimento. E o movimento é exatamente um convite para o desenvolvimento. Diante de um desconforto, você pode entender aquilo como: se existe um sentimento ruim diante de uma situação, de um novo desafio, eu posso interpretar de que as demandas desse ambiente exigem de mim capacidades que eu ainda não desenvolvi. Então, eu posso utilizar essa oportunidade para desenvolver essas capacidades. E isso é um ciclo super virtuoso, porque quanto mais o desafio, mais você se prepara. Quanto mais você se prepara, mais caro você se torna. Mais caro porque aprofunda os seus conhecimentos, amplia o seu repertório, desenvolve inteligência emocional. Mais caro porque você desenvolve habilidades cognitivas e comportamentais que antes não havia desenvolvido. Nos tornamos mais raros. E isso nos leva ao terceiro pilar da sabedoria do desconforto. Mas antes tem um detalhe naquela história de infância. Em um dos episódios, o meu irmão mais velho, o mais traquina dos três, caiu e ralou o joelho. Mas ralou ralando, abriu, começou a sangrar. E como uma criança bem treinada na medicina alternativa da nossa casa, ele olhou aquela ferida e chamou a ambulância. Pai, sal! E meu pai: não, pelo amor de Deus, não. Dessa vez não, filho, agora não. A terceira lição da sabedoria trina do desconforto é que, às vezes, nós poderemos ressignificar a dor. Outras vezes, precisaremos tratar uma ferida aberta como uma ferida aberta. Isso é muito importante porque uma palestra que fala sobre desconforto poderia cair numa armadilha de fazer parecer que tudo é mudança de foco ou força de vontade. Não é. É aqui que a vida adulta se torna mais complexa do que a infância. Se diante de qualquer desconforto nós tentamos utilizar o sal para fugir, nós fugimos também de uma versão mais madura, mais próspera, mais consciente, mais corajosa de nós mesmos. A minha ferida aberta apareceu 4 anos atrás, quando, em um movimento de crescimento profissional, eu não me identificava com os meus porquês. Eu tinha muitos projetos próprios que por anos esperavam na prateleira dos sonhos futuros. E eu usei o sal.
para lidar com o medo do julgamento, eu usei o sal para adiar aquele desejo de começar, eu usei o sal para me distrair, até que um dia eu entrei em um avião e pela primeira e única vez na minha vida, eu senti o meu corpo gritar socorro. Meu estômago estava embrulhado, as minhas mãos suavam, meu coração estava acelerado. E essa experiência, ela me marcou tanto. Naquele dia eu senti um medo irracional do avião não voar. Aquilo me marcou que as viagens seguintes se tornaram um martírio. A partir daí eu comecei a estudar tudo sobre a aerodinâmica de aviões e seus sistemas de redundância, todas as melhores playlists de louvor para acompanhar os voos. Estudei todas as técnicas de meditação para afastar pensamentos intrusivos. E em um desses mergulhos, a minha terapeuta me trouxe uma pergunta, na verdade ela me trouxe uma reflexão que eu nunca mais esqueci. Ela disse: Elô, o medo da morte revela o medo de não estar vivendo. Eu tinha tantos projetos e, ao mesmo tempo, tanto medo de lidar com desconforto que, no final das contas, eu mesma me levei para uma prisão de sonhos. Existem certos desconfortos que só serão resolvidos quando existir a decisão de encerrar um relacionamento abusivo, de assumir que não se gosta mais de um trabalho, de falar em voz alta sobre seus ideais, de vestir-se da própria percepção de sucesso e propósito. E esse talvez seja o ponto mais importante de toda a minha fala, porque diante de tudo que eu falei aqui, se você aprende a lidar com o desconforto, mas não entende para onde o desconforto está te levando, é a dor pela dor. E esse não é o ponto central. É que desertos emocionais podem ser excelentes professores para nos mostrar como amar com mais profundidade, ser mais resiliente, perdoar com mais facilidade, sermos mais generosos, termos uma versão melhor de quem somos, sermos mais humanos. Então é quem você se transforma a partir do desconforto que você atravessa e que te prepara para o propósito pelo qual você deseja viver ou precisa viver. Nesse processo eu aprendi que sempre existirá uma ambivalência de sentimentos. Frustração e inspiração, coragem, medo, clareza e dúvida, e que eles não são inimigos, na verdade são companheiros inevitáveis de qualquer missão que valha ser vivida. E por missão, eu não quero falar aqui sobre a resolução de problemas sociais profundos ou sobre marcos históricos transgeracionais. Talvez a maioria de nós aqui não esteja diante de uma missão do tamanho da de Gandhi, de Mandela, de Malala, mas todos nós precisamos de algum nível de clareza do que estamos construindo. Se alguém passasse uma semana contigo, vendo as suas decisões, as suas escolhas, seus hábitos, saberiam dizer qual é o seu plano de vida? Para onde você está caminhando? Essa é a pergunta-chave e central. O desconforto nos transforma na pessoa capaz de viver aquilo que o propósito nos convida a viver. Então, tenha o seu pote de sal quando precisar, mas não permita que ele te afaste de viver aquilo que você nasceu para viver. Muito obrigada.